Meus amigos, em plena pior época do ano, o STF está prestes a implodir. E não tem pra onde correr. Isso aqui é sem escapatória. Bom, alguém mais aí não gosta do carnaval? Porque pra mim é a pior época do ano disparado. E agora eles estão com essa história aí de pré-carnaval. Cara, não é suficiente 3, 4 dias. Tem que antecipar uma semana. Enfim, é o pão e circo que a maior parte do brasileiro gosta, né? Lamentavelmente. Olha só, a Polícia Federal estava com dificuldade para acessar o celular de Daniel Vorcaro. Ele estava confiante que a PF não ia conseguir, tanto é que ele não quis dar a senha para os agentes da PF, para facilitar o trabalho, né? Quer dizer, quem não deve não teme. Por que ele não quis dar acesso ao celular dele? E a criptografia, o programa, ou os programas que protegiam o acesso do celular dele eram tão avançados, tão bons, que a PF demorou meses basicamente para acessar o celular. Mas finalmente conseguiu. E o que está contido nesse celular pode derrubar a República. E cara, quase que certo que vai derrubar 2 ministros lá do STF. Tem gente que não vai pular bloquinho esse ano, né? E olha só, parece que alguns agentes da PF lá compartilham da nossa opinião sobre o carnaval, porque em pleno carnaval eles conseguiram aí quebrar a criptografia do celular de Daniel Vorcaro, e eles podem encontrar relações lá nesse celular da empresa Meredith. Meredith é uma empresa familiar da família do ministro Toffoli e que pode ter sido usada para várias atitudes suspeitas, digamos assim, né? Quem fala mais sobre isso é o jurista André Marcília. Eu quero compartilhar com vocês aqui um vídeo que ele postou ontem nas redes sociais, que, cara, se isso tudo for confirmado, pode derrubar mais do que os dois, mais do que Alexandre de Moraes e o Toffoli, pode derrubar ainda mais ministros lá do STF, mas, sinceramente, caindo só os dois, pra mim, já tá muito bom, viu? Olha só. Olha, hoje eu tenho uma bomba pra vocês. Uma bomba que saiu na coluna do Lauro Jardim e eu vou explicar aqui pra vocês. Tem 3 pontos relevantes que o Lauro Jardim traz na sua coluna e que, se forem investigados adequadamente, seja pela Polícia Federal, seja pela CPI e CPMIs do Congresso, podem resultar em uma queda, mas numa queda feia dos ministros do STF. No mínimo, o Toffoli e o Moraes. Veja só, a Polícia Federal está investigando a relação da empresa Meredith, que é uma empresa da família do Toffoli e que intermediava negócios, inclusive do resort do Tayaya, até porque Meredith, DT, é Dias Toffoli. Óbvio, muito provavelmente é isso. Essa Meredith, a Polícia Federal está investigando a relação dela com o Master e com o Vorcaro. Vocês entendem? Há suspeitas de que a Meredith recebia dinheiro de escritórios de advocacia. E aí você vai se lembrar que a imprensa já revelou que o Master pagava escritórios de advocacia, pagava uma fortuna para esses escritórios. Só no ano passado, R$500 milhão, 580 milhões de reais, inclusive para a esposa do ministro Moraes, que tinha um contrato de 130 milhões de reais com o Master. Pequeno ponto aqui. Vocês perceberam como tudo pode estar interligado? E o cara nem disfarça, né? Meredith, DT, Dias Toffoli, nem disfarça, né? Perceberam como tudo pode estar interligado? E se realmente tudo estiver interligado, meu amigo, mas não importa se o caso está nas mãos do Toffoli. Não importa. Se a PF descobrir isso aqui, aliás, se essa relação estiver comprovada lá, se eles acharem provas no celular do Vorcaro, é cadeia. Isso aqui é prisão. Mas ninguém pode salvar o Toffoli. Nem ele mesmo, se o caso está na mão dele, ninguém. Nem ele, nem o Moraes, ninguém, entendeu? E isso aqui, meu amigo, é mais do que batom na cueca. Isso aqui é cadeia, não tem outra explicação, né? Se tudo isso for comprovado, claro, né? Vamos aguardar aí o que vão revelar do caso do celular do Vorcaro. Só para confirmar aqui, para continuar. Ou seja, o que a coluna nos dá a entender é que o Master podia está pagando escritórios, que esses escritórios estavam pagando a Meredith, e aí é que precisa ser investigado melhor. Essa Meredith distribuía esse dinheiro para quem? Seria para os ministros? Seria para o Toffoli? Seria também para o Moraes? Seria para quem? Se essa Meredith estivesse distribuindo dinheiro, se a investigação chegar nisso, o Toffoli e o Moraes caem. Caem. E caem feio, porque isso pode ter, inclusive, crimes graves envolvidos. Eventualmente, estou aqui só numa eventualidade, a gente pode estar diante até mesmo de lavagem de dinheiro. Porque veja só. Se tudo isso for comprovado, é lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, etc. Né?
Quer dizer, por muito menos inventaram aí uma formação de quadrilha, um golpe com uso de armas, sem armas, para o presidente Bolsonaro e demais acusados do 8 de janeiro, né? Se o Master pagava escritórios, os escritórios pagavam a Meredith e a Meredith distribuía dinheiro para os ministros, bom, você tem uma linha aqui que o Master está pagando os ministros. Agora, pagando para quê? Com que dinheiro? Dinheiro de onde? Então, assim, isso tudo é muito sério. É muito sério. E precisa ser investigado. E tomara que seja. E tomara que seja. E tomara que isso aqui que a gente está cogitando como uma possibilidade não ocorra. Porque é muito grave que o ministro ou que ministros do STF estejam envolvidos em algo assim. Segundo ponto que o Lauro Jardim traz. O celular do Vorcaro tem mensagens de Fabiano Zettel, que é cunhado do Vorcaro e que está preso. Lembra-se desse caso? E nessas mensagens ele manda liberar pagamentos porque estaria sendo insistentemente cobrado. Pagamentos cobrado por autoridades da República. Que autoridades? Seria o Moraes? Será que o Moraes estava cobrando para que os pagamentos viessem para sua esposa? Bom, isso é hiper grave. Mas essa suspeita não é infundada, porque a imprensa revelou que o Vorcaro mandou atrasar menos tudo podia atrasar, menos os honorários da esposa do Moraes. Então, se o Moraes estivesse ali cobrando, insistindo para que os pagamentos ocorressem, mais um troço gravíssimo. E o terceiro ponto que o Lauro Jardim traz é o seguinte: ministros do STF foram avisados de que as investigações do Master respingariam com força na corte. E por isso, inclusive, eles estão tentando barrar tudo quanto é CPI. Porque a CPI às vezes não dá em nada, mas revela muita coisa. Isso dá a entender que os dois fatos anteriores, né, que a gente mencionou, esses dois pontos anteriores, estão realmente relacionados, ou possivelmente relacionados ao Moraes e ao Toffoli. Senão, não tinha por que eles estarem alerta, impedindo ou tentando impedir ou pressionar para que as CPIs não fossem adiante. O STF, se as investigações forem feitas e forem feitas de forma livre, meus queridos, nós podemos ter o STF implodido, sobretudo pela atuação desses dois ministros, Moraes e Toffoli. É um negócio de arrepiar os cabelos nossos, né? Porque eles não têm. Bom, parabéns aí ao jurista André Marcília, que agora faz parte da Oeste, né? Excelente trabalho, um cara inteligentíssimo. Cara, é isso. Eu sempre falei, inclusive, que CPI provavelmente não vai dar em nada mesmo. CPI, CPMI. Mas o que ela traz, a exposição que dá, né, quebra de sigilo, o que pode trazer, principalmente em ano eleitoral, é muito bom. É muito bom para nós, porque essa gente ligada a tudo quanto é escândalo de corrupção vai favorecer a direita nas eleições. Então é disso que a gente precisa, de exposição, né? Então cria esse CPI, faça palco político, show. É isso que a gente precisa, cara, é exposição. É expor tudo isso aqui para quem tá fora da bolha, para quem não acompanha a notícia, para quem só tá refém da mídia mainstream, Globo, etc., a velha mídia, fique sabendo desses casos aqui. Pô, cara, eu tô aqui ralando para me manter, né, para sustentar meus filhos, com muito custo, acordando 5 horas da manhã e um funcionário público, o cara tem um resort, o cara é dono de um resort, o outro tem a esposa que por conta dele tá ganhando contratos aí com mais de 100 milhões de reais. Então é esse tipo de coisa que as pessoas precisam ter acesso. E acreditem ou não, mas essa é a realidade. Muita gente não sabe, não faz ideia desse tipo de coisa aqui. E é verdade, muita gente não faz ideia. E eu converso com pessoas nas ruas, né? E eu fico sabendo disso, cara. Eu sei, né? Tem gente que não tá nem aí. Por exemplo, onde eu corto o cabelo lá, o barbeiro não acompanha política, ele nem tá sabendo. Né? Ele ouviu falar ali de Alexandre de Moraes, mas não faz ideia dos escândalos que o cara está envolvido. Ele só acha o quê? Que é um ministro do STF que prendeu o Bolsonaro, que comandou o julgamento. Né? O cara acha que realmente teve um golpe. Né? Então veja como as pessoas estão descoladas da realidade. Às vezes não por maldade, mas por falta de interesse, porque o brasileiro sempre foi induzido a isso, a não gostar de política, a não acompanhar a política, ou por falta de tempo. O cara fica lá cortando o cabelo o dia inteiro, ele não tem tempo de pesquisar, de olhar, entendeu? Então, quando houver uma CPMI, isso tudo é muito mais exposto e é mais fácil que essa informação chegue até as pessoas. Entendeu? E é claro que eu faço meu trabalho de formiguinha. Enquanto ele tá lá cortando meu cabelo, eu tô lá falando pro cara, né, velho? Não, não é bem assim, é assim que funciona, foi isso que aconteceu, né? Porque de grão em grão a galinha enche o papo, é isso aí. 2026, meu amigo, é o nosso ano. Compartilha isso aqui, viu? E novamente, parabéns ao jurista André Marcília. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.